Hello! Olá, tudo bom, Bom Ricardo? dia! Bom Tudo bom? dia, como é que tá você? Tô bem, e você como é que tá? Bem, levando a vida que segue e arrumando as coisas em volta para a Ah, gente que bom. poder continuar fazendo as coisas que tem que fazer. Ah, com certeza, né? É que eu digo, a arte não pode parar. Não A mesmo, pandemia é só um detalhe. é verdade. E assim, só para constar, né, esse audiovisual que a gente está fazendo aqui é com o intuito de, né, trabalho, de faculdade, né, do TPC, é o Tecnólogo em Produção Cênica, para matéria da Tite, minha querida. Manda um beijo Agora para estamos aqui com Titi. o Jorge Estada, é o dono do Cena 1, ator, diretor, e ele vai conversar um pouquinho, né? É que assim, no TPC a gente está tendo uma matéria agora de políticas culturais e legislação. E o que que essa matéria ela aplica, né? Ela aplica a parte do político, né? A parte política que favorece o artista, né, o ator, o músico, enfim. E Uhum. assim, o nosso trabalho aqui agora é a gente falar com artistas, né, que já têm uma carreira formada, que perguntar como que eles conseguiram vincular, né, essa parte política, essa legislação junto com os trabalhos. Assim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre, assim, se essa parte política, de legislação, ela favoreceu no início do Sena 1, durante a trajetória, alguma obra que você fez, assim, algum trabalho que você usou bastante essa parte de legislação para poder levar para frente, sabe? Queria que você contasse um pouquinho para gente, sabe? Eu achei bem bacana essa proposta, né? Primeiramente, um beijo aí para Titi e para todo mundo. Eu acho extremamente importante, né, a existência de cursos, né, de produção na área geral cultural, porque ah, eu vejo, né, que durante essa passagem desses anos, né, em que muitos produtores estão sendo formados, quanto mais produtores se formam, acredito eu, né, que existam mais espetáculos, mais trabalhos, mais propostas e projetos e mais discussões políticas nesse caso. Eu acho que isso é uma coisa extremamente Com importante. certeza. E assim sendo, a gente também fomenta mais, né, a existência da cultura, a existência de espetáculos, de projetos, de ideias e a formação de plateias. Então, eu acho que quando a gente Aham, fala, primeiramente, a minha opinião assim, sobre política, a gente está falando sobre essas relações da polis mesmo, né? aham, Então, quando a gente pensa em alguma lei de incentivo, quando a gente pensa em alguma formação, algum edital, quando a gente monta, né, faz um projeto cultural, eu acho que a gente precisa realmente partir da polis, né? Partir da necessidade que com há certeza. dentro Aham. da sociedade, dentro da história, do momento histórico, né, o sócio-histórico incluído Sim, sim. nisso. Então, e dentro desse projeto sócio-histórico, eu acho interessante porque assim, eu sou de uma época em que não existia lei de incentivo à cultura, quando eu comecei a fazer É, teatro. é. Então, a gente era muito dentro de um fazer, de uma carpintaria que partia do próprio grupo que se reunia e a partir daí a gente ia atrás do empresariado, fazia um determinado projeto ou uma solicitação, ia para a rua colar papel e cartaz, principalmente nos tapumes Aham. de construções para poder fazer divulgação da peça. Divulgação A é, divulgação era boca a é, boca, a divulgação era né? falar, A era propaganda é a mensagem alma da bonita na coisa, né? rua. Já Não tinha, dizem. não tinha nada de internet no sentido de você poder fazer o que hoje, né, existe também Aham. dentro desse campo. E não existia a lei de incentivo à cultura, né? Pois Quando é. surgiu a lei de incentivo à cultura, eu fiquei muito feliz, mas desde o primeiro momento eu fiquei muito preocupado. E da época existem algumas entrevistas minhas que eu já colocava isso e eu deixava isso muito claro, que eu não sou contra a lei de incentivo à cultura, muito pelo contrário, eu acho que quanto mais, né, melhor, quanto mais Aham. é Com importante certeza. ter. Nós estamos vivendo um momento agora, por exemplo, da Sim, pandemia, em que se não houvesse editais, se não houvesse lei de incentivo, de proteção ao artista, digamos assim, proteção que eu digo de auxílio, né, ao sim. artista, a gente estaria realmente numa situação muito delicada, muito mais delicada do qual já Aham. estamos, né? Que nem a gente já conversou, né, outras vezes no meu programa, e eu sempre digo que, assim, a vida artística é uma vida muito difícil, assim. É Uhum, difícil você conseguir entrar,
né? Começar a se manter e depois continuar se mantendo nela. Então ela é uma caminhada toda com uma grande dificuldade. Então, assim, essa parte, depois que entrou, é que você pegou bem o período mais difícil ainda, que não tinha, né? Você começou muito antes de ter ainda, né? Então é aquela coisa, hoje já é difícil, então imagina antigamente, que não tinha toda essa lei de incentivo, não tinha, né, o Ministério da Cultura. Hoje em dia, agora já teve todos esses problemas, né, que o Ministério da Cultura já não tem mais, já vinculou com outra. Então, assim, Eu queria só te corrigir, assim, existia mais, eu acho, no aham, Ministério da Cultura do que hoje, né? Porque hoje tiraram esse é, Ministério da Cultura. Então eu vejo pois assim é, uma. Bom, não precisamos nem dizer, então, já falando claramente, o quanto que o Ministério da Cultura faz falta, ainda mais num momento como esse, né? Eu pois tenho é, visto muito, né, as reportagens e tudo mais, esse conceito, essa postura negativista desse governo federal, que faz com que a gente esteja regredindo a uma característica de mendigância. Ou seja, eu acho péssimo o que tem acontecido, afinal de contas, nós temos realmente um governo, não vou nem falar sobre a questão ideológica em si, mas em questão aham, de estratégia política, é que verdade. é, é, é aviltante para a nossa procissão, procissão, o ato Sim, falho funciona. O ato falho funciona. A nossa procissão pois é, profissional, aham, é, eu acho aviltante a forma como estamos regredindo e estamos nos colocando de novo de que o artista ou é aquele que só diverte ou é aquele que tem que pedir esmola para poder sobreviver. Eu acho é isso verdade, terrível o que está acontecendo. com Então eu sou certeza, completamente é verdade. contra essa estratégia. Eu sou de uma época, como eu falei para você, assim, que não existia a questão da lei de incentivo à cultura, então é tudo muito, quando eu desse, muito individual, né? Muito pessoal a busca. Né? Então, quando surgiu a lei de incentivo à cultura, eu curti um monte, achei bacana, mas eu alertava desde o início de que o comportamento do empresariado ou o comportamento do patrocinador, do apoiador, mudaria, e isso teria que ter cuidado. Por Sim, quê? Porque o que acontecia antigamente? A gente ia, o patrocinador, o apoiador, o que tinha o dinheiro, ele falava, eu aham, estou acreditando em você. Muitas vezes até ele falava, eu quero te dar uma ajuda. A gente tinha esse sim, lugar também um pouco de pedir esmolas, mas na verdade a gente tinha pessoas que acreditavam no teatro, na cultura, na arte, e aí podiam colocar o dinheiro que pensavam ou que desejavam nesta obra, nesse projeto, né, nesta sim, ideia. Com a lei de incentivo, isso muda um pouco o comportamento, porque esse patrocinador, esse apoiador, ele começa a dizer qual que é a vantagem que eu tenho sobre isso? é Qual que é verdade. É, a troca? Às vezes até imoralmente falando, tá, eu te dou um tanto, mas você me devolve quanto? E aham, isso era algo que eu dizia, e ao mesmo tempo, eu acho que existia por outro lado, não digo todos, claro, mas há sim, uma fatia da classe que dizia, agora tem uma lei de incentivo à cultura, eu não preciso correr atrás. Se eu é, conseguir, começa a ficar num processo de dependência. Eu vi aham, alguns colegas, inclusive, quase que fazendo banquinho na frente da Fundação Cultural, esperando ver quando é que sai o próximo edital. Eu acho isso uhum, também acaba sendo quase que um comportamento viciante. Então eu parti sempre para a iniciativa privada, né? O Sena 1 ele é um trabalho completamente individual, privado. aham, Hoje são os 25 anos de existência. Eu acredito que aproximadamente de 90 a 95% das obras criadas, e aí vamos para mais de 2.500 peças nesses 25 anos. é um É, trabalho show de bola. Eu a conheço, gente tinha gente, uma muito produção bom. antes da pandemia de 70 peças por ano. A gente Nossa, chegou nos olha só. últimos 5 anos a fazer 70, contando as peças profissionais, as peças Aham, didáticas, né, que cada turma sim, fazia, as peças que a gente fazia para empresa, para atividades de responsabilidade social. Então, meio que beirava os 70 espetáculos, 70 peças, 70 trabalhos. Hoje isso não acontece. Hoje a gente está aham, praticamente 50% ou menos. Mas sim, tudo sem lei de incentivo, até porque eu também sou funcionário do Estado. Então, por exemplo, profício, eu não posso entrar. Então, muito foi aham, muito individual, foi muito projetos independentes, cooperativas, às vezes indo nesse modelo antigo de pedir para pedir para que a gente possa
ser incentivado independentemente. Então, teve alguns espetáculos que foram extremamente importantes, auxiliou, deu cachê para ator, fez uma produção melhor, deu para confeccionar figurino, mas Aham, a grande maioria é independente sem uso da lei de incentivo. entendi. E assim, mas durante a tua carreira, assim, alguma vez você conseguiu usar a seu favor, assim, uma legislação ou um edital, assim, nessa parte política que você conseguiu usar a teu favor, fora da parte, né, ali Sim, privada? eu acho que eu já fui, inclusive, sem ser do Sena 1, né, no caso, o Aham, componente, eu já fui chamado para fazer espetáculos e também já fui chamado para, não só como ator, mas também o diretor, o criador técnico. aham. E eu acho bom, porque não deixa de ser uma segurança, né? Sim, sim, claro, Você tem, digamos assim, 2, 3 meses ali e que você sabe que tem um plano orçamentário que vai te ajudar, né? com certeza. O que eu vejo, por exemplo, assim, a gente não pode ficar dependente disso, a gente tem que continuar correndo atrás. E também acho que depois que você tem a lei de incentivo ao seu projeto, você precisa continuar esse projeto. Eu acho que Sim, tem que ser um trampolim para que você, após o terceiro, quarto mês, o projeto continue andando, né? Não ficar na dependência, né, ou você retomar esse patrocinador, esse investidor, incentivador, né? Eu acho que sim, você sim, retomar o contato com ele para que essa obra continue e fazendo com que não seja apenas uma espécie de salário dependente para que você fique só nisso, né? Mas eu tive, sim, sim, tive algumas vantagens no sentido, assim, de segurança ah, financeira, né? sim. E que eu já vi muitos colegas também sendo assegurados por isso. É. É que assim, agora nessa matéria de legislação do TPC, a gente tem estudado bem a entrada, né, do Ministério da Cultura, a finalização dele agora. Então a gente tem estudado desde o começo até agora o final dela, né? E como que está indo atualmente. Então a gente está estudando o que poderia favorecer antes, quando começou a ter toda aquela mudança, o que parou de favorecer, mesmo ainda existindo. Depois que parou de existir, agora que não está favorecendo quase em nada, né? Uhum. Então a gente está estudando tudo isso. E assim, o conteúdo nosso é basicamente isso, sabe? É a gente Uhum. estudar essa parte política da coisa. Aquela parte da legislação que favorece o artista. Afinal, o TPC, né? Tecnólogo em produção cênica, que nem eu digo, a produção cênica, muita gente confunde com artes cênicas, né? Mas eu digo que a produção cênica ela engloba tudo, ela engloba atuação, ela engloba direção, a parte de legislação. Então, aquela coisa, além de a gente vai, né, administrar uma carreira, é que nem eu Eu acho que digo. engloba também, né, assim, até uma abrangência maior dentro de tudo que acontece sobre um palco, né, ou sobre a cena. Né? Nós temos aí a dança, nós temos aí o Aham. canto, nós temos, né, a ópera, temos o circo, quer dizer, eu vi porque recentemente eu estive participando de banca com pareceres de projetos de editais. Então, foi Aham. bacana porque eu pude um pouco passear entre o solicitador e o avaliador, sabe como? Aham. E a Que gente vê legal. assim, muito do que é julgado, por exemplo, você abre o edital, você vê a, a- eu vou falar uma coisa assim que eu acho, a gente vê assim uma maciça solicitação ou entrada de projetos da área de teatro. Aham. Recentemente teve um edital que eu fui parecerista, né, que eu dei nota. Por exemplo, tinham 150 projetos de teatro, 45 de dança, 15 de circo e nenhum de ópera. Nossa, é uma diferencinha. Então você vê, por exemplo, que assim, se também esses editais incentivassem ou esclarecessem ou proporcionassem aos proponentes, né, um equilíbrio, talvez até não houvesse tanta concorrência dentro do campo do teatro, por exemplo, que você tem uma verba X para dar por um número Y de projetos. Né? Verdade. E aí É. também evitaria algumas coisas que eu acho que ficou um pouco feio de ver assim, que alguns artistas da área teatral entravam com um projeto teatral na área da dança, dizendo que o movimento estava sendo uma dança. Não era, e aí fica difícil de É, julgar. Aí não então era uma coisa volta aquele igualitária, negócio né? de vamos tentar dar um jeitinho.
para Aham. conseguir a verba. Pois é. Então, é complicado essa parte aí. Mas que nem eu Começa a digo, o política por TPC. aí. É, começa a política para aí, exatamente. Não, mas voltando ali, que nem eu digo, o TPC ele engloba tudo, né? Não é apenas artes cênicas. E eu acho que a parte mais importante do TPC, que o TPC é aquela coisa, eu vou poder, né, administrar minha carreira, tanto a carreira de outra pessoa, né? É aquela coisa. Muitos alunos, né? Que o TPC é uma matéria nova, surgiu há pouco tempo, né? Um curso novo que entrou agora na faculdade, né, na universidade pública, e agora tá aí, tá bombando. É aquela coisa, o TPC, muita gente já era formada, mas não nessa categoria TPC, mas era aquele gestor e tudo mais. Então né, vai administrar a própria carreira ou a carreira de outras pessoas. Muitos abriram produtoras e tudo mais. Então é o que eu sempre digo, o TPC ele vai abranger muito mais coisas. E eu acho que a parte mais importante do TPC, que é o que favorece muito mais, é essa parte de legislação, né? A parte política da coisa. Que é o que a gente está conversando. E nem você falou, tem esses problemas tanto da gestão, né? Na parte ali do patrocínio, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Na parte dos editais e tudo mais. E dentro disso, mesmo quando os artistas conseguem, eles fazem isso que você falou, né? O do teatro diz que é dança, né? E não é uma coisa igualitária, que nem você falou, tem 50 de teatro e um de ópera. Então é assim, é uma coisa que ela tá aí já há algum tempo, mas ainda não está totalmente trabalhada em cima, né? Tem muitos problemas, muitas problemáticas no meio. E assim, nessa parte da política, de editais, essa coisa, o que você acha que poderia acontecer agora? Mesmo nesses tempos de pandemia e com, né, o fim do Ministério da Cultura e tudo mais. Sim, uma ideia que você poderia dar pra gente. Primeiro, votar mais consciente. Eu acho que a primeira atitude é essa. É O verdade. primeiro passo é saber na próxima eleição quem escolher bem. Porque começa daí a política, né? Começa daí, não Aham, começa daí não, desculpe. Não acho que com começa certeza. daí. Eu acho que isso é o reflexo de uma política, né? Então, como que a gente permite ter esse comando me preocupa, me deixa um pouco assustado. Eu acho que até a tua pergunta me faz refletir até que ponto que a gente realmente está tendo uma segurança, uma autonomia do nosso conhecimento ou do nosso métier. O que eu quero dizer, nós não temos, não estamos dando escuta à nossa voz, É verdade. a nossa posição artística, a nossa situação como produtores culturais, como artistas, como criadores técnicos. O que está acontecendo é que está sendo tomado estão sendo tomadas decisões, a revelia, sem ouvir essa classe artística, se uma ideologia governamental anterior discutia-se, falava-se muito, às vezes até ficava-se falando, e aí perdia-se prazos. Eu acho que no momento agora é o contrário, quer dizer, não melhorou, não melhorou. Na minha opinião, piorou, Aham. mas não melhorou. O que acontece hoje é apenas que viraram a moeda. E tudo É, que é feito verdade. atualmente é dizer, nós estamos fazendo o que o outro não fez. E não fez, não está fazendo também, porque fica fixado no que o É, outro não pois é. fez, ou seja, o outro não faz. Então, eu acho que a primeira coisa eu acho que a gente tem que fazer é mudar estruturalmente esse país, fazendo com que realmente a gente, a partir de agora, não é uma semana antes de botar o papelzinho ou assinar o voto. Eu acho que desde já é pesquisar, ver quem é que realmente serve, né, para a mudança que é tão desejada por todos nós da classe artística. A segunda coisa, eu acho que como proposta, eu acho que é poder, eu acho que está muito difícil agora na pandemia a gente poder se planejar. Por quê? Uhum, Porque a gente vive às 24 horas, a gente não vive mais. Quando começou a pandemia, a gente falou, nossa, o que, que vai ser daqui a 2 meses? Hoje a gente pensa, o que, que vai ser daqui a semana que vem? é E vai verdade. chegar um ponto que vai dizer, o que, que vai ser amanhã? Porque cada vez mais a gente não sabe o que está acontecendo. Né? Passa-se uma eleição para prefeito, dia seguinte todo mundo desconfiava, mas todo mundo está sabendo que vai voltar uma bandeira laranja porque a coisa está desenfreada. É verdade. Eu acho que assim, talvez buscar, a minha opinião nesse momento, ou sugestão, né, se cabe,
buscar a realização, primeiro, de projetos que cumprem com a situação atual, ou seja, do aqui e agora. Com Então, a certeza. gente começar a pensar nessa questão do audiovisual, nessa questão da produção doméstica, nessa questão de. Eu acho que as leis, os editais precisam pensar no que nós estamos vivendo hoje. Que nada. Aham. Por exemplo, já fiz vários projetos para fazer um festival, para fazer um espetáculo, mas não sei se vai poder ter público. Né? Mas eu Pois é. posso dizer que se eu fizer isso dentro de casa com uma câmera, eu acho que posso fazer, posso realizar. Eu fiz algo, e independentemente, sem nenhum incentivo, durante a pandemia, que eu me orgulho muito, que foi o primeiro espetáculo transmitido ao vivo, que foi Farol, do palco Eu ia do pedir pra você Teatro falar dele Cine. agora. Eu fiz Eu ia pedir o pra você falar primeiro agora. espetáculo independente, na garra, me colocando em risco, inclusive, né? Mas de não. A minha principal ideia era não parar, não Com deixar certeza. o buraco acontecer. Assim. Isso é uma coisa que me mobiliza muito profissionalmente como produtor. Eu acho que Aham. façam, tem que fazer. Então, eu acho que o segundo ponto que eu ia dizer é pense no agora, no terceiro, né? Pense no agora, mas a outra coisa é não pare. Com Não certeza. pare, porque nem que você faça sem verba alguma, mas faça alguma coisa. Não deixa o silêncio se transformar num hiato. Porque Eu vi uma hiato frase até, trava a inclusive execução. ontem, né? Quem se cala aceita. Então é Uhum. uma frase que encaixa muito nisso. Então, se a gente não se calar, ainda mais nós que estamos na área artística, a gente vai conseguir ter voz, uma voz Sim, alta. sim. E acho. A terceira coisa é não se esqueça da qualidade. Não significa que eu estou fazendo em casa, que eu tenho que fazer uma produção ruim, É uma verdade. produção dando truque, uma produção. Porque assim, não é somente fazer, não é só o que fazer, é mais como fazer. Então, É assim, eu verdade. gostaria de pedir, inclusive, para os produtores sempre pensarem na qualidade dos seus trabalhos, e até mesmo na escolha, como você fala, de gestar, gerenciar a vida do outro, mas não é somente o que o outro demanda, o que o outro pede, mas é antes dele ou além dele a Aham. qualidade artística, porque senão vira atividade assistencial, assistência social. Então vamos fazer produção para ajudar todo mundo. Não, não é, é arte. A arte é outra É coisa. verdade. Então eu diria, vote bem, escolha a política, digamos assim, geral, né? A política Aham. que nos rege, a legislação, né? Então Com vamos certeza. pensar primeiramente nessa legislação. Aham. A segunda, Legislação. né? A segunda coisa eu vejo é se preocupar com o tempo, com aqui e agora, o que está acontecendo. A terceira, não parar. E a quarta, eu diria, com qualidade. Isso aí, gente, ó. Eu boto muita fé que o Jorge é um cara extremamente instruído, gente. O currículo dele é gigante. A gente conversou bastante sobre o currículo dele no programa. Deu 2 programas e ele não conseguiu falar tudo. 2 programas de uma Mas você hora. já fala muito também. Não, mas o bom é falar, né? É que nem eu falei, é a voz. A gente tem que ter voz ativa. Em Eu acho qualquer que momento, né, que eu diga, a gente tem que ter voz ativa numa peça, numa música, numa entrevista, numa conversa, né, num protesto, né, a favor e buscando nossos direitos, tanto como cidadão, tanto como artista. E assim, uma coisa assim que você me fez pensar agora é que você falou da parte de editais que é muito desigual, né, que nem você deu o exemplo ali do teatro e da ópera. E eu acho que assim, uma coisa que me fez pensar uma ideia era ouvir os artistas antes, né, de fazer um edital. Porque, por exemplo, se tivesse uma pesquisa, vamos dizer que companhias de teatro em Curitiba, exemplo, tenha 100 companhias de teatro, agora companhias de dança tenha 20, companhias que, né, focam na ópera, que nem você deu o exemplo, tenha duas, entendeu? Acho que era uma boa fazer uma pesquisa e deixar igualitária essa parte, sabe? Então, uhum, assim, ó, vamos abrir assim, ó. Se tem, né, duas de ópera, vamos deixar duas de ópera. Não vamos abrir tantas de teatro, a mais do que tenha, sabe? Então, eu acho que é uma ideia boa dar uma pesquisada e até ouvir os próprios artistas, sabe? Fazer uma pesquisa, alguma coisa do tipo. Não sei se você vai concordar comigo, mas é uma ideia que me eu, surgiu. eu acho que de alguma maneira o que você está falando é uma política cultural mesmo, né? Uma Sim, política cultural que às vezes isso não acontece. Volto a dizer,
é um perigo, que muita gente acha que é lindo, mas eu acho que é uma armadilha, essa política assistencial. A arte não pode ser uma política assistencial, ela tem que ser uma Com política certeza. cultural. Né? Então, assim, isso é esmiuçar. Mais uma coisa que eu também acho importante é dar condições ao produtor cênico de poder pensar que, por que também não tem pouca procura para a ópera? Porque as pessoas tendem, até mesmo sendo uma auto-armadilha, assim, tendem a colocar, a elitizar, digamos assim, algumas artes. A ópera não é. Eu falo isso, particularmente aconteceu. Aham. Eu tive, durante muitos anos da minha vida, não, talvez não querer saber sobre ópera, porque eu achava que era difícil, que ela era. Isso, eu ouvi muita gente depois também falar para mim que ela era difícil, que ela era uma arte elitizada, que ela necessitava de um grande período para que você pudesse produzir, que ela. E aí ocorreu recentemente, 2017, caí de paraquedas numa produção em que eu tive que dirigir uma ópera, a Cavalaria Rusticana no Guairão. Olha só. E eu tive que sair correndo. Tinha 8 solistas, sendo que eram todos eram brasileiros, mas todos com carreira internacional, vindos Aham. inclusive de países e tal. E a Mariana é uma das pessoas que até hoje eu tenho maior carinho, maior admiração e amizade agora. E eram 8 solistas, 150 coralistas, 130 na orquestra, fora o pessoal que estava na produção. Eu tive vontade de sair correndo, e aí, quando me chamaram para fazer a direção, eu confesso que eu conhecia muitas coisas, mas não tinha um conhecimento mais aprofundado da ópera. Aham. E eu passei praticamente, eu lembro, assim, umas 2 semanas ouvindo ópera, de manhã, de tarde, de noite, estudando ópera. Eu falei, Para como isso é absorver bem. difícil, como isso é difícil. E no final, a conclusão que eu tirei é que não é difícil. A gente transforma, porque isso é um retrato de um momento histórico. E hoje todo mundo fala do musical, do musical, do musical, porque assim, o que você faria hoje? Um musical ou uma ópera? Ah, eu faria um musical, porque parece que o musical está mais à mão, porque está mais popularizado. Aham. Mas se É você vai, verdade. por exemplo, se você pega 3 pessoas e monta uma pequena opereta, uma opereta Aham. ligeira, digamos assim, você pode produzir isso. Então É eu acho verdade. também que existe um pouco da gente ter o preconceito com arte. E isso que também tem que É aquela ser. coisa de a gente sair da nossa zona de conforto, né? Eu acho que muito do que a pessoa falar, que é difícil, é porque tá fora da zona de conforto dela. Se você Então, a fizer um partir da hora que você tratamento. sai dessa zona, você vai Aham. facilitar, não facilitar, mas você vai conseguir dominar essa arte, entendeu? Quer ver? Eu faço uma provocação. Quantos tem na tua turma? Oi? Quantos, Travou quantos aqui. alunos, quantos alunos tem na tua turma? Olha, tem acho que uns 30 e poucos, 40, assim. Vamos, É que vamos, a gente tá vamos. dividido em turnos, né, agora, Entendi. em período. Mas vamos jogar aí 30 pessoas. Se você fizer uma 30 pessoas. pesquisa com esses 30 e perguntar o que você vai produzir depois que você sair, posso estar enganado, mas eu acredito que muitos vão pensar: vou fazer uma peça de teatro, ou eu vou fazer alguma coisa que está do meu conhecimento ou próximo a mim. É verdade. Né? Se você começar a se provocar a fazer algumas artes em que você não tem acesso, olha quanto público, quanta plateia pode se Com formar. certeza. E às vezes você acha que você se encontrou, vamos dizer, no teatro. A partir da hora que você experimenta a ópera, o canto, alguma coisa A assim, aí você se dança, acha de verdade, né? a dança. Eu Mas digo deixa eu assim, te falar, você está acostumado. eu Você acho está que acostumado com uma coisa e sai da zona de conforto e se acha. e mais do que isso, aí, vamos falar de políticas culturais, então, de Aham. legislação, vai fazer com que o produtor crie espetáculos, porque na verdade, veja só, você caindo nessa zona de conforto que você está falando, que eu vou fazer teatro porque eu sou do teatro, você só Aham. está alimentando a ausência de uma política, a É verdade. ausência de uma aproximação, de uma mudança de plateia. Sim, é Nós temos aquela coisa, plateia para né? ópera, temos plateia para Sim, dança. A gente só está é aquela alimentando coisa. o que se faz há tantos anos. Ou seja, teatro, Exato. teatro, 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 cadê a dança? Cadê a ópera? Cadê o circo? Cadê as É, artes caiu na plásticas? zona de conforto, exatamente. Que nem você falou, os editais abrem 100, 200 vagas para teatro, né? Eles Literatura. tiram, deixam menos para outras. Ó, hoje o Sena 1 ele possui 3 unidades de negócio, né? Que é a academia,
onde acontecem os cursos, as peças artísticas, os trabalhos artísticos didáticos, Aham. a formação de ator, o curso técnico de ator, de formação de ator, que é o único particular do Paraná. Tenho orgulho disso e é suado, mas tem. Nós temos a produtora Cena 1, onde os espetáculos profissionais são realizados, e tem o Instituto Cena 1, onde existem as defensorias. Mas dentro da produtora, eu confesso que quando eu comecei a falar, por que é produtora? E a produtora nasceu, não, porque a gente precisa pegar os espetáculos de teatro e tornar eles profissionais, da academia transformar eles em profissionais. Durante Aham. 2 anos, mais ou menos, acontecia isso. E eu ficava perguntando, mas não é só teatro que existe. Hoje a produtora tem 7 pilares: artes visuais, audiovisuais, artes musicais, artes literárias, artes cênicas, performances e eventos, que aí você Aham. abre para outras coisas, É e, outro, já é outro assunto, é e verdade. gerenciamento de atores, produção de Aham. elenco. É. Então, são vias, é um leque que se abre, que o produtor precisa sair de um curso de formação também. Ai, meu Deus, é muita coisa. É muita coisa, mas olha É quanta muita coisa coisa. que tem. É que sim, antes seja muita coisa do que nenhuma coisa, né? Oh! É aquela Porque coisa. se você concorrer com 150 no teatro, vai ser difícil você conseguir um espaço. É verdade. Assim, Jorge, também não quero tomar muito teu tempo, né? Queria agradecer por você ter, né, se disposto a vir aqui nesse domingo, que poderia estar descansando, Imagina, ajudar, né, me ajudar com esse trabalho. Queria agradecer imensamente a tua presença. É muito bom conversar com você, você é uma pessoa carismática, incrível. Eu adoro conversar com você. Queria agradecer, lembrar de novo que, né, essa conversa, esse audiovisual que a gente está fazendo aqui é com intuito de trabalho, né, da faculdade, da matéria TPC 2020, da professora Tite. E quero agradecer de novo e falar tá bom. obrigado. Foi muito Eu, bom eu que estar com você hoje. agradeço. Quando você falou para mim, lembro que eu até te disse assim, não, pode ser, né? Era para ser já alguns dias, mas aconteceram uns fatos na minha vida que Uhum. me mudou minha rotina, digamos assim. Mas eu não me incomodo que seja sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, porque eu acho que também, como a gente conversou no teu programa, né? É uma Uhum. missão, né? E não é uma missão dolorida, muito pelo contrário, é muito prazerosa, de poder contribuir É com a verdade. educação, né? E também poder contribuir com essa política, com essa legislação, com essa realidade, né, cultural, artística que a gente depende, vive e gosta disso. Né? Então, eu acho Com que certeza. eu que É te a nossa agradeço o vida. convite, eu quero dar um beijo para ti, um beijo para todo mundo e dizer que quando precisar estamos aqui, que é um prazer sempre poder contribuir. Obrigado. Tá bom, Eu querido. agradeço mais uma vez a sua presença e que você tenha um bom dia aí, uma boa tarde. Obrigado. Você Descanse também. Bom bastante. E agradecer trabalho. de novo pela disponibilidade aí, você ter disponibilizado seu tempo pra gente. E, mais uma vez, obrigado. Tá bom, querido. Bom trabalho para vocês e ó, não parem, não parem, não deixe o silêncio virar hiato. Com certeza. Belas Tá bom? palavras. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.